Saudações vidreiras, olha só, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa quarta aula do curso de estratégias para aumentar o faturamento da sua vidraçaria. Então nessa quarta aula nós iremos abordar duas questões de extrema importância. A primeira é como agregar valor aos produtos. É algo que a gente ouve todo mundo falar, mas dificilmente se vê realmente a efetividade dessa ação, porque a gente não entende muito bem o que significa isso. E o segundo elemento que nós iremos abordar hoje nessa aula é como aumentar a taxa de conversão. Então o ponto fundamental do assunto que a gente está abordando é o seguinte: você pode falar que é profissional, que tem a sua empresa há não sei quantos anos, que trabalha com produto de primeira, e que mais que geralmente a gente fala? Que temos qualidade, que nos aperfeiçoamos, que trabalhamos dentro das normas, mas se o seu cliente não valorizar esse tipo de argumento, não vai adiantar nada. Então a gente tem que saber o que o nosso cliente de fato valoriza. Então quando a gente fala, eu tenho um produto de valor agregado, ou eu vou agregar valor ao meu produto, é aquilo que eu falei na última aula. Valor para quem? Valor de quem? Antes de mais nada, nós temos que saber o que o meu cliente de fato valoriza. Eu trabalhar com produto de primeira, de fato, é excelente. Mas será que o meu cliente, ele sabe o que é um produto de primeira? Será que ele sabe que existe produto de segunda, de terceira, de quarta? Porque o nosso cliente acha que vida é tudo igual. Então quando você fala, eu trabalho com produto de primeira, mas ele fala, mas eu nem sabia que existiu de segunda, ou que existiu de terceira. Então, o foco aqui é, quem é o nosso cliente? Então na aula passada nós já nichamos isso, nós já sabemos que é o nosso cliente. E agora, o que é importante para esse cliente? Respondendo essa pergunta, eu consigo configurar os meus produtos e os meus serviços para, de fato, aí sim agregar esses valores, o que ele valoriza dentro dos meus produtos, dentro dos meus serviços e entregar para ele. Aí sim eu terei agregado valor aos meus produtos. Então a pergunta a ser feita é, o que o meu cliente valoriza? Se você, como eu disse na última aula, é daqueles que fala, Gabriel, eu vendo para todo mundo, você tem um problema. Por quê? Como que você vai agradar todo mundo? Não tem jeito. Nem o mestre agradou todo mundo. Então, como que a gente faz? Nós já fizemos isso, nós nichamos. Então nós pegamos um grupo de potenciais clientes que têm necessidades iguais ou semelhantes, porque atuam da mesma forma. Dentro do contexto de dono de lojas, eles têm geralmente os mesmos problemas, porque geralmente eles têm as mesmas metas. E qual é a meta de um lojista? O que você vai falar para um lojista que aquilo vai soar para ele como se fosse cara, beleza, agora você tocou num ponto que é importante. O quê? O cara tem uma loja. Então, quem tem uma loja é porque está vendendo algo ou alguma coisa. Está vendendo um serviço ou está vendendo um produto. Então, o que você vai poder oferecer para um dono de loja são métodos, estratégias ou formas para que ele venda mais. Primeiro, para que ele mantenha os seus clientes, as suas vendas. E segundo, e é o que todo lojista quer ouvir, como ele aumenta as suas vendas. Como você, como um vidraceiro, pode fazer com que esse seu cliente, lojista, que foi o nicho que nós escolhemos, venda mais. Aí você vai virar para mim e falar assim, Gabriel, cara, mas o que eu entendo de loja, cara? E aí eu digo para você, internet, bebê, internet. Vai na internet e procura, porque agora nós já sabemos o que a gente procura. Se nós temos um nicho de mercado, se nós temos um cliente, então eu sei mais ou menos o que ele quer. E aí eu posso ir na internet. Entrando na internet, eu encontrei esse artigo. Esse artigo é bem interessante. E aí nós temos aqui alguns tópicos que podem ajudar ou que podem prejudicar os nossos clientes, os nossos potenciais clientes. Vamos lá então. Vamos começar do ponto 1. Vitrine mal organizada e que acumula poeira reduz as chances de venda. A primeira coisa que o cliente vê é a vitrine. Se a entrada da loja é pequena, melhor dar preferência ao acesso dos clientes, ampliando a porta e transformando o interior da loja em uma grande vitrine. Então, olha só, nós não entendemos muito de loja, mas aqui nós já temos algumas dicas. A primeira dica é, se a poeira nas vitrines ela reduz as chances de venda, imagine só uma borracha caindo do vidro, aquelas borrachas que ficam penduradas, um silicone com fungo ou sujo, vidros lascados, ferragens descascadas, ou aquelas ferragens com aquelas cores que não combinam mais com a loja,
ou com aparência de velho. Se tratando de portas, você pode sugerir para o seu cliente um outro sistema. Você vai olhar o sistema que ele tem lá e muitas vezes o sistema que ele tem é ineficiente, dá para ser ampliado. E aí hoje você sabe que nós temos aí vários modelos no mercado de portas com aberturas mais amplas, né, que abrem mais do que as tradicionais. Então você pode oferecer para ele esse melhoramento. Bom, então vamos lá. Pensa. O cara foi lá, loja física, né? Então esse é o nosso cliente. O cara tá andando lá na calçada, se deparou com uma loja, viu alguma coisa lá, uma mulher viu uma roupa na vitrine, opa, olhou a vitrine, aí já viu aquela borracha caindo, aquele silicone cheio de fungo, sujo, a vitrine mal arrumada, tá, mas vou entrar. Mesmo assim vou entrar, beleza. Ela vai entrar, então o segundo contato que ela vai fazer com a loja, o primeiro contato é a vitrine. O segundo contato vai ser com a porta. Ela vai procurar a porta para ela entrar. Ela precisa ter, né? Beleza. Ela vai identificar a porta pelo puxador. Então ela vai saber se a porta está aberta ou fechada pela posição do puxador. Então, independente se ela vai tocar no puxador ou se ela só vai fazer um contato visual, o segundo contato que ela terá com a loja é o puxador. E você lembra que na nossa segunda aula a gente falou muito sobre isso. Olha só, já temos aí um serviço nas vitrines, né? Vários retrofits na vitrine. Temos aí a questão do puxador e uma dica. Geralmente o que acontece, os lojistas, né? O cara vai lá, vou ter uma loja, ele vai e aluga um ponto que já existia. De repente um ponto que até já era outra coisa no passado. Aí o cara dá aquela reformada por dentro, muda o letreiro, mas você pode reparar que geralmente os caras não mexem na vitrine, eles não mexem nos vidros. E aí um fator interessante é que é o seguinte, o cara reforma a loja por dentro, gasta uma bala de dinheiro por dentro, mas a vitrine continua a mesma. E o pior, o que denuncia que a vitrine é a mesma da loja anterior são as ferragens. Às vezes a ferragem nem combina com a cor da loja. Às vezes, antigamente era uma loja que vendia artigos de madeira, aí a ferragem é bronze. Agora a loja é uma loja que vende, sei lá, artigos femininos, toda branca, e a ferragem lá fora continua sendo bronze, ou aquele cromado, quando na verdade deveria ser um branco, né? Que faz, assim, tô dizendo, né? Uma ideia. E aí tá lá, aquela loja que não combina com aquela ferrajona bronze lá, por exemplo. Então, aí vai mais uma dica. O vidro não envelhece, ok? Limpando o vidro, arrumando as borrachas da vitrine, retocando o silicone e trocando as ferragens da vitrine, pronto. A vitrine é outra vitrine, já é nova. Agora, de fato, a loja está renovada. Bom, aí a Priscila nos dá aqui um segundo ponto. Acabamento e decoração. Antes de decidir quais materiais de acabamento e objetos decorativos serão utilizados na loja, é importante considerar o produto que será vendido, o perfil do cliente e a identidade da marca. Uma empresa que trabalha com artigos e serviços de baixo custo, por exemplo, deve abusar de fórmicas e madeira. Já para quem atua em um segmento sofisticado, são indicados materiais nobres como mármore e granito, combinando com elementos leves como o vidro e o aço inox. Olha a dica que a gente tem, olha o produto que a gente trabalha, é um produto nobre que é o vidro. Então, ofereça mais vidros. Nós fizemos um vídeo, sei lá, uns 2 anos atrás, onde a gente aborda vários envidraçamentos que você pode oferecer para lojistas. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e você acessa lá depois desse vídeo, legal? Cores. Deve-se ponderar na utilização dos tons fortes para não diminuir os espaços. Diz Priscila. Aqui nós temos outra dica. Se as cores fortes ela dão uma sensação de diminuição do espaço, nós trabalhamos com um coringa da arquitetura em lojas em qualquer tipo de ambiente, que é o espelho. O espelho, além de todos os fatores que ele tem, todos os fatores, inclusive de manter as pessoas na loja, se olhando o tempo todo, porque as pessoas hoje em dia gostam muito mais do espelho do que antigamente, e o Brasil é um dos países mais vaidosos do mundo. Então olha só, todos os lojistas hoje precisam ter espelhos dentro da loja. Mas, além desses benefícios do espelho, um dos benefícios que o espelho também tem, que muitas vezes a gente não utiliza, é que o espelho ele dá a sensação de amplitude nos espaços. Além de ampliar a sensação que o espaço é maior, ele também ajuda a ampliar a iluminação nos ambientes. Conforto. Fatores como climatização, iluminação, acessibilidade, lugares para sentar e os tradicionais cafezinhos e água valorizam o ambiente. Os banheiros, além de respeitarem normas de vigilância sanitária, devem ser projetados para facilitar sua limpeza e manuseio, transmitindo sempre aspecto de novo. Aqui entra um outro detalhe. Quantas vezes a gente não vai no banheiro das lojas, né? Que tá lá no banheiro, produto de limpeza, etc e tal, mas aí você dá uma olhada na janela, a janela tá com aquele basculante sem correntinha, ou então com aquela argolinha toda desbeiçada,
e não funciona, não abre. Então assim, lembra da última aula? Trincos, correntinhas, isso faz toda a diferença também dentro dos banheiros. E tem agora uma questão importante. Geralmente, hoje é muito comum que as lojas tenham ar-condicionado, né? Climatizador de ar. Então o cara vai ter, nesse caso, se o ar vaza, você sabe, né? O cara vai gastar um dinheiro grande, né? O ar dele trabalhando com toda a potência, tentando refrigerar o ar, porque o ar tá escapando. É a mesma coisa tentar congelar alguma coisa com a geladeira aberta. E aí que é uma questão interessante. Então, nós temos, né, muitas vezes, a mania de passar e não fechar as portas. E isso acontece nos comércios. E geralmente, os comércios que utilizam portas pivotantes têm a facilidade de se colocar uma mola de piso ou até mesmo uma mola aérea. Mas existem muitos comércios que têm a porta deslizante. E aí que vem mais uma sacada. Ofereça a automatização das portas para os seus clientes. Então assim, hoje nós temos uma realidade que é o seguinte. Muitas das lojas que a gente entra não tem mola. Muitas das lojas que a gente entra tem mola, mas a mola está arrebentada. Não está funcionando, a porta bate no cliente. Então ofereça. Chega, olha, se tiver mola, oferece um retrofit, troca a mola, etc e tal. Se não tiver mola, ofereça de colocar uma mola de piso ou aérea. Mas e para as portas de correr, para as portas deslizantes? Agora você tem o que oferecer. Bom, então a vantagem da Slideback é que você precisa de pouquíssimas ferramentas e pouquíssimo tempo para instalar. Em média, 10 minutos. É isso mesmo, 10 minutos para você instalar e regular a Slideback. E o melhor é que esse é o único dispositivo que temos atualmente para automatizar o fechamento de portas deslizantes no Brasil. Então, imagine quantas portas existem esperando você para solucionar o problema da automatização do fechamento. Imagine, olha o tamanho desse mercado. A Slideback já vem completaça. Por quê? Ela já vem com adaptador para o vidro temperado, já vem também com adaptador para diferentes larguras de trilhos, já vem com as chaves de regulagem do adaptador e da válvula, e aí vem uma sacada. Ela já vem com parafusos para você instalar em portas de vidro, vidro temperado sem caixilho ou vidro encaixilhado, todo tipo de esquadria, como por exemplo esquadria de alumínio, de aço inox, PVC e madeira. Ela já vem também agora com um imã para manter a porta aberta quando o cliente precisa, sei lá, que a porta fique aberta para ele poder passar, por exemplo, com uma caixa, ou quando algum idoso vai passar, então a porta fica aberta, já tem esse imã para poder manter a porta aberta. E agora também ela vem com os adesivos de instrução de abertura. Então olha que interessante, um dispositivo que é muito fácil de instalar, rápido, já vem com praticamente tudo, já vem com um kit completo para você poder resolver o problema. Na segunda aula a gente falou de puxadores, né? Mas imagina, você pode colocar 20 Slidebacks numa mochila, numa moto, e vir tranquilo, com toda a segurança do mundo, porque ela cabe nas mochilas, coloca, você viu o mínimo, ela vai o mínimo de ferramenta para você instalar. E lembre-se que a nossa estrutura é pequena, né, da que a gente está falando aqui. Então, você instala sozinho, tranquilo e calmo em 10 minutos. Se você demorar um pouquinho, sei lá, você vai demorar 15 minutos. Um detalhe que é interessante é que hoje você pode atender todas as larguras de portas. Por que a Slideback hoje? Com os 3 tamanhos que agora a Apex fornece, ela tem de porta de 400 milímetros até 1.700 milímetros, 1,70 m. Tem forças variadas, então assim, você consegue atender. Então, fique imaginando, se você montar um negócio só de automatização de portas deslizantes com a Slideback, você tem muito mercado. Aí você fala, Gabriel, mas tem outras opções? Tem outras opções, com certeza. Tem a automatização de porta, né? Que a gente chama de porta automática. Mas, custa no mínimo 20 vezes mais. Você demora um tempo para poder instalar, porque você tem que ir lá, medir, etc e tal. Gasta energia. E é um sistema automático. Tem porta que você pode oferecer, com certeza. Mas a Slideback é para aquelas, tipo assim, para um cabeleireiro, né? Para uma porta, para uma loja de roupa, um cabeleireiro dificilmente vai colocar uma porta automática, a não sei que seja aqueles salões. Mas o salão do dia a dia, o salão do seu bairro, não vai colocar uma porta automática. Mas a Slideback ele coloca, porque é rápido, o preço é muito acessível e você instala rápido. Então se o cara tem aquele problema e em 15 minutos ele está com a porta lá, que toda hora ele tem que levantar e ir lá fechar a porta. Ou então o cliente dele não sabe como é que fecha, não sabe se... Agora, aí em 15 minutos você vai lá e resolve para ele. Em 15 minutos, com uma sacolinha de ferramenta, trabalhando sozinho. Aí você vai falar assim, Gabriel, mas cara, na minha região não tem Slideback, não sei quem vende Slideback.
Então você vai entrar aí no site www.slideback.com.br, você vai clicar em onde comprar, aí você vai escolher o seu estado, vai aparecer o mapinha, você terá uma lista de fornecedores. Agora, se, não, Gabriel, cheguei lá, não é porta deslizante, é porta pivotante. A Perks também tem uma solução, que é a mola aérea da Perks. O que é legal nessa mola é que ela já vem com todos os dispositivos, inclusive já vem com os adaptadores para vidro, coisa que geralmente tem que ser comprado à parte. Já a mola da Perks vem com esses adaptadores. O que nós vimos hoje nessa aula? Que, de fato, para a gente poder agregar valor aos nossos produtos, a gente tem que saber o que o nosso cliente quer. Começa por aí. Se a gente é uma vidraçaria que vende para todo mundo, sem critério nenhum, quem quer comprar vidro legal, beleza que eu te vendo, vai ser mais difícil. Agora, se eu tenho um nicho de mercado, fica mais fácil eu entender sobre as necessidades, sobre os problemas e sobre os anseios que esse meu público tem. E se eu tenho esse nicho de mercado, olha só como isso é importante. Se eu sei quem é o meu público, eu consigo imergir naquele mundo e cada dia procurando soluções para problemas. Então, quando você começa a conviver com aquele público, você começa a entender como ele vive, o que ele precisa. Então, quando você falar, meu produto tem valor agregado, pense nisso. Será que o meu produto realmente tem valor agregado para o meu cliente? Para aquele que eu quero como cliente? E na próxima aula, olha só, a próxima aula está espetacular. Porque a gente vai falar de dois assuntos de extrema importância e que fazem toda a diferença para poder aumentar o faturamento das nossas vidraçarias. O primeiro é como ter maior poder de convencimento para poder vender mais. Como eu posso ser mais convincente? Como eu posso, ao invés de 3 vendas para cada 10 clientes que eu abordo, como eu posso aumentar isso para 4, 5, 6, 7? Lógico, a gente nunca vai vender para sempre, vai abordar 10 a vender para os 10, não. Mas dá para a gente poder melhorar a nossa taxa de conversão. E o outro assunto é como a gente pode utilizar a tecnologia para poder fazer com que a nossa vidraçaria venda mais. Aborde mais clientes e venda mais para esses clientes. Legal? Tamo junto então? Então, te vejo na próxima aula. É nóis e forte abraço. Valeu!